Olá, sou Bela Gil, chefe, ativista e apresentadora. É um prazer participar da Em Casa TPM 2020, onde vou conversar com Edu Lira, um dos fundadores da ONG Gerando Falcões, apontado como um dos jovens que estão mudando o mundo sobre os novos desafios da alimentação em tempos de pandemia. Nos últimos meses, vimos o problema da fome se agravar no Brasil. Segundo a ONU, o mundo terá mais 130 milhões de pessoas passando fome em 2020 por conta do coronavírus. E de acordo com o estudo da ONG Oxfam, o Brasil é um dos epicentros emergentes da fome. Sabemos que a pandemia pode terminar com a chegada da vacina, mas a questão da fome vai persistir com a crise econômica que também estamos enfrentando. E o que eu e você que está nos assistindo podemos fazer para mudar isso? É o que a gente vai discutir aqui. Edu, bem-vindo à Em Casa TPM 2020. Bela, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com você. Edu, então, para começar, conta pra gente como foram esses 4 últimos meses na luta para colocar comida na mesa de quem está faltando. A Gerando Falcões criou uma cesta básica digital e eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa iniciativa. Só para você ter uma ideia, no Brasil existem quase 7 mil favelas e quase 14 milhões de brasileiros e brasileiras vivem em favelas. Dessa população, quase metade são trabalhadores autônomos, ou seja, pessoas que quase que vendem almoço para comprar janta, que não têm uma reserva econômica no banco para poder se alimentar nos dias ruins. Então, muito motivado por isso, nós voltamos para casa, reunimos o time e tomamos uma decisão de agir, de mover, de encarar a crise, de não se esconder debaixo da cama. E nós, na Gerando Falcões, construímos uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Subimos nas nossas plataformas digitais, em especial gerandofalcões.com, e mobilizamos, nesses quase 4 meses, mais de 20 milhões de reais, vindo de mais de 20 mil doadores e doadoras de quase 10 países do globo, entre Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra. E com esse recurso, Bela, nós já alimentamos mais de 350 mil pessoas. Para você ter uma ideia, a cidade que eu moro chama-se Poá, tem em torno de 120 mil habitantes. É como se nós tivéssemos alimentado 2 cidades inteiras de Poá durante 3 meses inteiro, que não morreram por conta dessa ajuda, não passaram fome por conta dessa ajuda. Então, nós construímos uma estratégia de cestas básicas digitais e a gente entrega um cartão Vale Alimentação para a chefe da família e ela compra a comida, o seu alimento no mercadinho local dentro da favela, o que protege também os pequenos negócios. E mensalmente a gente faz uma recarga de R$100 no cartão dessa família durante 3 meses. Nossa, que coisa linda! Muito bom ouvir esse tipo de relato, né? Assim, e aí eu queria saber se com a pandemia, né, você percebeu que o Brasil mudou a forma de enfrentar a fome. Bela, eu acredito que sim, as pessoas começaram a perceber que comer também são direitos humanos, e que a pessoa sem comida ela perde a cidadania, o equilíbrio. E a gente viu uma mobilização muito relevante da sociedade, foram mais de 6 bilhões de reais investidos na economia da solidariedade nesse período pandêmico do Brasil. Nós nunca tínhamos visto números parecidos com esse. O número de doação, tanto de empresas quanto do cidadão, do indivíduo, subiram muito significativamente. Então, a reflexão que nós temos que fazer é que isso não pode morrer. Essa solidariedade precisa continuar, porque existem muitos temas e agendas que nós precisamos combater, endereçar no Brasil, e a gente só vai mudar o Brasil se todo brasileiro tiver cabeça de longo prazo, fazer o seu trabalho com uma agenda de décadas, porque o Brasil é tão complexo que você não consegue resolvê-lo em 3 meses, mas sim durante um longo prazo. Agora, falando um pouco fora desse cenário da pandemia, a fome, na verdade, em relação à produção de alimentos, ela não necessariamente deveria existir, né? Porque a gente produz alimentos para uma quantidade de alimentos para alimentar a população mundial, né? A gente tem um excedente de comida, somos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, mas temos comida para alimentar
quase 10 bilhões de pessoas. Então, a questão da fome, né, é um problema muito mais político do que um problema técnico, eu acredito, né? E eu acho que a perpetuação da fome, né, é porque ela realmente é lucrativa para poucas pessoas, mas muito poderosas. Então, eu também enxergo essa, enfim, questão da alimentação num olhar mais global e não necessariamente só dentro da pandemia, algo como, enfim, algo estratégico, digamos assim, o que é muito assustador a gente viver num mundo onde poucas pessoas se interessam pela fome dos outros, enfim. Então, eu Bela, queria... Diga, diga. antes de você endereçar a pergunta, eu só queria falar que é incrível o seu ponto de vista e eu concordo totalmente, porque isso é esquisito falar de fome, né? Em pleno século XXI. Caramba, deveríamos estar falando de outras coisas, inteligência artificial. O homem está se preparando para ir para Marte, colonizar o planeta. O homem descobriu o fogo, o avião, o carro, a internet. E as pessoas ainda passam fome no Brasil. Antes da pandemia, as pessoas já passavam fome, ou comiam de uma forma muito desequilibrada, sem qualidade, sem a quantidade necessária de nutrientes, ou jovens que vão competir com outros jovens, ou que vão fazer o Enem, mas não tomaram café da manhã. Exatamente. É uma tristeza. Acho que a fome mostra realmente a desigualdade. E, na verdade, eu acho que a fome ela é só um lado de uma mesma moeda, assim, uma mesma faceta, porque a gente hoje está vendo uma epidemia, né, não só de desnutrição em relação a pouca caloria, ingestão de pouca comida, como também o excesso de calorias vazias, que não tem, né, nutrientes que vão, enfim, deixar o nosso organismo saudável, que a epidemia do sobrepeso e da obesidade, né? Então, assim, a desnutrição ela tem esses dois lados, né? Tanto pelo excesso, né, de comida ruim, comida porcaria, como a falta de comida. E aí eu vou entrar nessa pergunta que tem um pouco a ver sobre essa questão da qualidade do alimento, porque não basta só a gente, né, alimentar quem está passando fome, mas é preciso fazer com que as pessoas comam melhor. Né? Não apenas dar a elas acessos a produtos ultraprocessados, mas sim a comida de verdade, porque isso vai refletir numa saúde melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco como você tem visto, né, essas iniciativas em relação à qualidade da alimentação. Né? Não basta só doar comida, mas como fazer para que as pessoas comam melhor. Eu tenho uma preocupação muito grande em ter uma capacidade de performance alta, concentração, em ter um bom humor. É o meu trabalho. Eu sou a minha ferramenta de trabalho. A minha energia, minha paixão, e tudo isso tem vários fatores. Não é só acordar e dizer, hoje eu vou ter um dia feliz. Envolve o que eu coloco para dentro do meu corpo. Tudo isso está interligado. Então, eu preciso ter essa visão para conseguir ser um líder melhor para as favelas, para conseguir ser um líder melhor para o Brasil. Então, a favela tem uma expectativa em mim, o Brasil tem uma expectativa em mim, e eu preciso filtrar aquilo que eu vou colocar dentro de mim. Mas eu tenho acesso à informação, eu não sou mais um cara miserável que mora num barraco dentro de uma favela. Eu estou conectado com você, eu tenho meu salário. Então, eu nasci excluído, mas eu criei o meu próprio mapa para vencer a exclusão social e cheguei aqui e estou indo para lá, estou correndo atrás todo dia. Mas a grande maioria não tem, infelizmente, acesso a essa informação. Então, a grande maioria precisa se libertar, enxergar um futuro com mais possibilidades. Então, eu acho que um dos temas fundamentais é a educação, informação, para as pessoas poderem enxergar que elas têm muito mais opção
na vida, como o tema de hortas comunitárias que nós temos testado em algumas comunidades das quais nós lideramos. E eu queria, dentro disso, voltar a bola para você, Bela, e te ouvir um pouco mais sobre isso, porque às vezes parece que para comer bem precisa ter muito dinheiro. Eu não sei se é isso mesmo. Sim. Talvez pode ser um pouco diferente. Me conta E mais. eu, por exemplo, escolho consumir alimentos orgânicos porque eu sei que é melhor para minha saúde, porque eu quero respeitar a terra e porque eu quero valorizar o trabalho do agricultor. Eu quero proteger ele dos venenos que ele estaria pulverizando, por exemplo. Mas eu tenho essa oportunidade. Não são todos que têm essa oportunidade, né? Muitas pessoas, elas consomem o que consomem porque é o que tem, né? Então a gente precisa mudar isso, né? Democratizando o acesso, fazendo com que todos possam ter essa oportunidade de escolha. Então, essa é a minha visão. Obviamente que muitos produtos ultraprocessados são mais baratos, sim, do que os alimentos frescos, porque a gente sabe que o governo ele subsidia a monocultura de soja ou de milho, que vai ser, enfim, transformado num produto ultraprocessado que vai estar na prateleira do supermercado, como um cereal matinal, por exemplo. Né? Pode ser que ele seja mais barato do que o milho fresco no supermercado. Porque por causa também da isenção de impostos no setor de agrotóxicos e por aí vai. São muitas questões. Mas também a gente pode, com o que a gente tem, aproveitar melhor os alimentos, por exemplo, né, consumir os alimentos de uma forma mais integral. Eu acho que isso também está muito na educação e na cultura. A gente comer rama de cenoura, folha de beterraba, folha de brócolis, de couve-flor, as sementes, né, semente de abóbora, semente de girassol, semente de mamão, enfim, a gente pode comer as cascas, a gente pode comer mamão verde, banana verde, jaca verde, enfim, tem muitos alimentos que a gente pode aproveitar. Inclusive, eu tenho uma amiga muito maravilhosa no Rio, a Regina Celli, que tem um programa maravilhoso do Favela Orgânica, não sei se você conhece, mas ela faz um trabalho maravilhoso de comida super acessível. Então, doces maravilhosos com casca de melancia, patê de caroço de jaca, assim, tipo, coisas incríveis. Enfim, dá para a gente mudar, dá para a gente comer de uma maneira mais saudável, porém, a gente precisa dessa oportunidade, porque pode dar mais trabalho, sim, e muitas vezes é mais, assim, a gente tem que ter um empenho maior, né? Digamos assim. Você, como disse, quer comer bem porque você se sente melhor, né? Então, eu acho que quando a pessoa entende isso, ela vai buscar esse tipo de alimentação. Então, agora eu vou passar a bola para você de novo e perguntar qual o papel, né, de nós, como cidadãos, e da iniciativa privada em botar comida na mesa de quem não tem. Por que a gente tem esse dever? Acho que isso é cidadania, né? E não dá para viver num mundo em que alguns comem e outros não comem. Como que a gente dorme bem à noite? Uns têm, outros não têm. A gente precisa trabalhar em conjunto para diminuir essa desigualdade social. E isso só pode ser efetivamente diminuído se todo mundo trabalhar em conjunto e estender a mão para o próximo. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Isso é lindo. Eu peço muita doação. Esse é meu trabalho, Bela. Eu peço doação para as pessoas o tempo inteiro. Esse é meu trabalho. E eu acho que, às vezes, quando eu percebo que alguém ficou desconfortável, eu digo, fico feliz. Se eu estou te pedindo, é porque você pode. Você está numa posição diferente. Triste tem que ficar quem, coitado, está lá no chão arrebentado. Então, poder doar é uma dádiva. E o Brasil tem que olhar isso, né? E ninguém vai ser lembrado pelo tanto que acumulou na vida. As pessoas vão ser lembradas pelo tanto que doou, pelo impacto que criou, pelas vidas que foi capaz de transformar. Porque daqui a alguns anos, essa nova geração que está vindo aí é uma geração que tem uma criticidade muito maior. E eles vão olhar para os mais velhos, vão falar: onde vocês estavam quando tudo isso aconteceu? Quando tinha uma quantidade imensa de comida no mundo, como você falou, Bela, sendo produzida, que daria para alimentar toda a humanidade e, ao mesmo tempo,
tanta gente passando fome. Então, nós vamos ser cobrados sobre isso. Eu acho que todo mundo precisa ficar na posição certa. E a posição certa nunca é em cima do muro. O muro, ele é o lugar da covardia. As pessoas precisam estar no campo de batalha, doando, voluntariando, engajando, formando opinião. Maravilhoso. Concordo plenamente. E eu queria, então, te agradecer e parabenizar pelo trabalho incrível que você faz. Que, enfim, acho que não tem nem palavras para agradecer, mas muito, muito, muito obrigada. Bela, agradeço também muito o convite, esse momento tão prazeroso de troca. Deixo o convite para você, quando isso tudo acabar, a gente tem uma cozinha na favela, acho que seria incrível você vir dar uma aula aqui para a turma toda, iríamos recebê-la com muito carinho e o respeito que você merece. Muito obrigada. Eu vou com certeza, da mesma forma que você tem paixão, né, por alimentar as pessoas, transformar a vida das pessoas, eu também tenho a paixão de, né, levar qualidade alimentar para as pessoas. Acho que isso também é muito importante porque transforma a vida de muitos. Então, estamos junto. Próxima oportunidade me chama que eu vou lá com o maior prazer. Comidas maravilhosas na favela vai ser muito incrível. Eba! Obrigado, Bela. Obrigada. Tamo junto. Um Beijo, beijo. prazer.